Daniel capítulo 10, versículo 1 diz assim: no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Daniel estava na Babilônia, mas não era da Babilônia. Nesse tempo, o rei, o governante, já é persa, um povo que dominou a Babilônia. Ele vive na Pérsia, ele vive no meio daquele povo, mas ele não é daquele povo. Ele tem revelação de Deus, ele tem uma palavra de Deus, e ele entendeu essa palavra, ele entendeu essa revelação. Querido, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Deus tem palavra para nós, Deus tem revelação para nós, Deus tem entendimento a nos dar. Eu pergunto, você crê nisso? Então, leio mais uma vez, você repete após mim. Vamos lá. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Você crê que Deus tem revelação e entendimento para você? Crê também que Ele vai falar conosco? Por gentileza, ocupe suas mãos, vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, aplaudindo, glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica, te exalta. Abra os céus agora e receba, meu Deus, o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, porque o homem não tem nada a dizer. Todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora, meu Deus, os lábios do pregador, a boca do mensageiro. Fale agora o Senhor, que eu diminua, o Senhor cresça. Remova toda barreira, todo obstáculo. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender, amém? Muito bem, o inimigo das nossas almas, que é o diabo, é o maior interessado em que as pessoas não acreditem que essa guerra espiritual, ela é real. Tanto é, não sei se você já ouviu alguém dizendo que o diabo não existe. Não sei se você já ouviu alguém dizendo que o inferno é aqui na terra. Não sei se você já ouviu dizendo, morreu, acabou. Não é? O diabo, ele é mentiroso, ele é enganador. E o problema da pessoa que não acredita é que ela não busca Deus, ela não se prepara para a batalha. E nós vemos ao longo da Escritura, nós temos que nos preparar. Quando lemos, por exemplo, o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus ali anuncia uma batalha travada. Deus anuncia que a semente da mulher, eu gosto muito da tradução King James, que já diz assim, ele, e ele é artigo definido, né? Ele, aliás, está apontando para alguém, para uma pessoa definida, aliás. Quem é ele? Diga comigo, Jesus, ele esmaga a cabeça da serpente. E o texto diz que a semente da serpente vai querer ferir o calcanhar. Você sabe que o nosso corpo é funcional, não é? A gente precisa de toda a estrutura. O que mantém o nosso corpo forte, firme, né, em primeiro momento, é o esqueleto. Para manter de pé, a gente precisa dos pés. E o calcanhar é uma parte fundamental do pé, que nos mantém de pé. Não é por acaso que encontramos a conotação espiritual disso na Escritura, dizendo que quem está de pé, cuide para que não caia. O diabo quer passar uma rasteira, quer derrubar, ou seja, quer atacar a fé, aquilo que mantém a pessoa de pé, espiritualmente falando, que se ela duvidar, ela já está cambaleante. Se ela não crer, ela já caiu e não percebeu. Então o diabo vai trabalhar para atacar justamente a fé. Então o Senhor anuncia que haveria essa batalha, que haveria
essa guerra. E é interessante que esse versículo, teologicamente, é chamado de proto-evangelho, de primeiro evangelho. É necessário, então, compreender que, desde o início, o inimigo trabalha para atacar os homens de Deus, as mulheres de Deus, aqueles que servem a Deus, aqueles que buscam a Deus. E nós encontramos aqui, vai lá comigo, Salmo 144, encontramos aqui homens de Deus que batalharam pela fé, como Noé na sua geração, como Abraão, Isaac, Jacó. E aqui nos tempos de Davi, Deus usa Davi, Salmo 144, versículo 1, para dizer assim, vai lá comigo, bendito, Salmo 144, versículo 1, bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Parece, né, uma figura de linguagem, aparentemente uma redundância, um pleonasmo, uma repetição de ideias. Né? Ô, pastor, mas mão e dedo não é a mesma coisa? Aqui ele está falando de duas coisas diferentes. Ele está falando de um aspecto físico e também de um aspecto espiritual. Se você tiver uma caneta, grife aí a palavra adestra, o verbo adestrar, de acordo com o dicionário traz a definição utilizando verbos sinônimos. Então, adestrar é capacitar, adestrar é ensinar, adestrar é preparar. O que é que Davi está dizendo, então? É Deus que me capacita para a peleja, para a guerra. É Deus que me ensina, é Deus que me prepara. E nós vemos isso na prática, na vida de Davi, em aspectos diferentes. Por exemplo, primeiro livro de Samuel 16, quando ele é levado à casa de Saul, ele vai com a harpa, ele toca a harpa, e quando ele toca, os demônios, batem em retirada. Ele louva a Deus, ele adora a Deus. Está escrito que Deus habita em meio aos louvores. Louve na tua casa, adore na tua casa. Né? Louve a Deus, atraia a presença de Deus. Encontramos, por exemplo, no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, quando o rei Josafá recebe uma palavra, ele se agarra àquela palavra, ele toma posse daquela palavra. No dia seguinte, ele mesmo vai dizer: ouvi, povo de Jerusalém e de Judá, crê no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Ele coloca os levitas na frente dos armados. O exército vai para a batalha, mas ele coloca os levitas na frente. Quando começam a louvar e adorar a Deus, não chegou nem a ter batalha, porque a batalha foi vencida através do louvor desses. Naquele momento, Deus vai lá no acampamento inimigo, faz um se voltar contra o outro. Quando chegam lá, é só corpos mortos. Compreenda, então, que nós vencemos batalhas através do louvor. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Só que na vida de Davi, nós vemos um outro momento, não é? 1 Samuel 17, quando ele vai lá levar comida aos seus irmãos, e ele vê e ele ouve a afronta do gigante Golias. E o gigante, durante 40 dias, afrontou o povo de Israel, dizendo: dei um homem para lutar. E nenhum homem tinha coragem de lutar. É quando Davi vai dizer: quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Ele pega a sua funda, ele pega uma pedra, ele vai para a batalha, ele arremessa aquela pedra, dá na cabeça do gigante, Deus derruba o gigante, ele corre lá, pega a espada do próprio gigante e decepa a cabeça dele. Note que são circunstâncias diferentes. Tanto em uma quanto em outra, Deus deu a direção, Deus deu a habilidade, Deus deu a capacidade, Deus dirigiu naquilo que deveria ser feito. Tanto em um caso quanto em outro, ele confiou em Deus. Diga para a pessoa que está ao lado: confie no teu Deus, confie no Senhor, Ele vai te orientar, Ele vai te ensinar, Ele vai te capacitar, Ele vai te preparar para você vencer. Vá comigo em Joel, capítulo de número 3, nós encontramos aqui uma profecia. Joel, pastor, onde é que fica Joel? Você está no livro de Salmos, aí vai passando para frente. Depois de Salmos tem Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel. Capítulo 3, o versículo 9 diz assim: proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas às vossas enxadas e lanças às vossas foices, diga ao fraco: eu sou forte. Deus levanta então o profeta Joel para anunciar uma guerra santa. Compreenda que essa guerra santa é uma guerra espiritual, é uma batalha espiritual. A nossa batalha não é contra carne nem sangue. E é importante que você se informe bem. Eu não sei se você tem acompanhado o que tem acontecido lá em Israel,
não é? Eu não sei se você sabe, o Hamas é um grupo terrorista. O Hamas não representa todos os palestinos. Desde o ano de 2006, eles dominaram aquela região. A faixa de Gaza é uma pequena faixa, um pequeno território, né, de 40 e poucos quilômetros de comprimento por 10 de largura, hiperpopuloso, com mais de 2 milhões de habitantes. E o Hamas domina aquele povo e oprime o próprio povo. No estatuto do Hamas está escrito que eles lutam em uma guerra santa contra Israel. Eles querem dizimar Israel da face da terra. A mesma coisa que outros já tentaram, como, por exemplo, um cidadão europeu, austríaco, conhecido como Adolf Hitler, que na Segunda Guerra Mundial dizimou 6 milhões de judeus. Evento esse conhecido como Holocausto. Israel se levantou. O Hamas não pleiteia a causa palestina, porque no mesmo ano de 1948, quando foi juridicamente estabelecido o Estado de Israel, porque eu digo juridicamente? Porque espiritualmente, aquele território foi dado a Abraão há 4.000 anos atrás. Espiritualmente foi dado a Israel quando Deus muda o nome de Jacó para Israel e entrega aquela terra. Ali foi o momento exato. Agora, juridicamente, foi em maio de 1948, inclusive um brasileiro cooperou muito, chamado Oswaldo Aranha, para que houvesse o reconhecimento do Estado israelense. Na mesma ocasião, foi também para o reconhecimento do Estado palestino. Todavia, os palestinos não quiseram. Juridicamente, o que caracteriza uma nação? É um povo que tem um território e tem soberania. Tem que ter essas três coisas, senão não é nação juridicamente. Tem que ser um povo que tem uma terra e que tem soberania, ou seja, autonomia. Aqui governamos do jeito que achamos melhor. Aqui vai ser monarquia, vai ter rei, ou vai ser presidencialismo, ou vai ser do jeito que os palestinos não quiseram. A turma do Hamas não representa a causa palestina, está no estatuto deles. Eles querem dizimar Israel da face da terra. Mas não é só Israel, não. Você pode dar uma googada lá, você encontra o estatuto deles, você consegue ler em português, inclusive. Eles querem dizimar os cristãos do mundo. Eles querem que só haja uma religião no mundo, que é o Islã, que todos sejam muçulmanos, ainda que tenha que matar todo mundo. E eles não têm escrúpulos. Eles são cruéis, sanguinários. Gente que é capaz de decapitar bebê, gente que é capaz de fuzilar, gente desarmada, é diabólico, é satânico. Mas voltando, só para você compreender, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta, nos mostra a palavra, diga comigo, é espiritual. A batalha é espiritual. A batalha é espiritual. Mas compreendo então que o texto diz no versículo 9, santificai uma guerra. E nessa guerra, diga comigo, o meu general é Cristo. Diga comigo, é Ele que me treina, Ele que me ensina, Ele me prepara. Diga, Ele vai à minha frente. Diga, eu não luto sozinho, não. Diga comigo, porque o Senhor está comigo. Agora compreenda que da nossa parte, o texto deixa claro aqui no versículo 9 ainda, suscitai os valentes. Os valentes. O texto deixa claro, suscitai os valentes, não são os medrosos, não são os covardes. Querido, compreenda, nós podemos ser pequenos, mas o Senhor é grande. Nós podemos ser fracos, mas o Senhor é forte. Nós não podemos ser covardes, nós não podemos ser medrosos. Você é valente, né? Misericórdia, eu vou perguntar de novo, acho que você não ouviu. Você é valente, né? Você não corre da batalha, não, pastor, eu vou para a guerra, eu vou para a batalha, eu creio, eu confio em Deus, eu persevero. Tem que ser valente. Ô, pastor, eu sou tão pequenininho, mas o nosso Deus é grande. Ô, pastor, mas eu sou fraco, mas Ele é forte. Pastor, mas eu não sei, mas Ele sabe. Ele sabe tudo. Homens de guerra, com ímpeto de guerra, não pode parar de batalhar. O texto diz, forjai espadas as vossas enxadas, lança as vossas foices, diga ao fraco, eu sou forte. Então, não podemos ter medo do inimigo. Eu fico triste quando eu vejo um crente com medo do diabo. Eu fico triste quando eu vejo um cristão em que Satanás está pintando e bordando, e eu penso, meu Deus, a pessoa não está aprendendo a palavra, não está entendendo a palavra, não está deixando a palavra entrar no coração, porque Jesus nos garantiu. Vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus garantiu. Esses sinais seguirão aos que crerem. O texto não fala só de expulsar, não fala só de curar enfermos e tal, fala também expulsar demônios, ou seja, exercer a autoridade que Jesus dá.
é necessário tomar posse dessa autoridade. Compreenda que a guerra espiritual é real. O próprio Senhor Jesus disse, leia comigo Mateus capítulo 10, no versículo de número 34, o Senhor Jesus disse assim: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Compreenda que é necessário entender o texto, né, para que haja um entendimento completo, para não pensar que há alguma contradição, porque a Bíblia não tem contradição. Se aparentemente houver alguma contradição, não é a Bíblia que está errada, é o entendimento que está incompleto. Por quê, pastor? Porque Jesus é o príncipe da paz. Porque ele mesmo disse, João 14:7, deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus excede a todo o entendimento. Mesmo em meio à guerra, o Senhor nos dá paz. Mesmo em meio à guerra, nós temos a certeza, Ele está comigo. Eu não estou só, não estou desamparado, não estou sozinho na guerra. Ele é o príncipe da paz. Mas compreenda, quando Ele diz que veio trazer espada, aqui Ele não está falando de um pedaço de metal de lâmina afiada. Ele não está falando disso. É necessário entender. Por quê? A princípio, Pedro não entendeu. O Senhor diz isso aqui, se você ler o Evangelho lá na frente, Lucas 22:35, o Senhor diz assim: quem tiver dinheiro, compra espada. O que o Pedro, sem o Espírito Santo, entendeu? Ele quer um segurança. Ele quer alguém armado. Ele está com medo de morrer. Eu vou ser o segurança dele. Aí o Pedro compra lá uma espada, põe na cintura e agora o Pedro passa a andar armado. Quando Jesus está no Getsêmani e vem lá aquela tropa de soldados para prendê-lo, vem na frente o Malco, que era o chefe do exército dos guardas do templo, juntamente com outros soldados romanos, vem para prender Jesus, o Pedro toma a frente, já tira a espada e lata na orelha do Malco. E só cortou a orelha porque era de noite. Se fosse de dia, tinha cortado, era o pescoço, o Senhor ia colar, era a cabeça do Malco. E aí Jesus diz, depois você lê João 18, guarde essa espada, porque quem vive pela espada morre pela espada. Essa espada aqui que estamos lendo, Jesus não está falando de uma espada que é uma lâmina de metal. Diga comigo, ele está falando da palavra. Diga comigo, a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Diga comigo, a palavra é a espada do Espírito. Diga comigo, a palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. É dessa palavra que ele está falando. Mas ele não veio só trazer a palavra, a espada, ele veio trazer a armadura completa, ele veio trazer o capacete da salvação, ele veio trazer a couraça da justiça, somos justificados pelo sangue dele, ele veio trazer o cinturão da verdade, ele mesmo disse, conhecereis a verdade vos libertará, a palavra é a verdade, ele veio trazer as sandálias do evangelho, para o evangelho dirigir os nossos pés, ele veio trazer o escudo da fé, para apagarmos todo o dardo inflamado maligno, ele veio trazer a espada do Espírito, que é a palavra rema, a palavra revelada, ele é a palavra, ele é o verbo, e o verbo fala com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre nós, o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. Ele veio levantar um exército de homens e mulheres que oram em todo o tempo, que jejuam, que perseveram, que não desistem. E compreenda que nessa batalha, ou é com ele ou é contra ele, não há meio termo. Leia comigo Mateus 12, se você está no capítulo 10, passe aí uma página, duas, dependendo da sua Bíblia. Mateus 12, versículo 30, ele mesmo nos disse assim: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Nessa guerra não tem meio termo, ou é com ele, ou é contra ele. Você já ouviu aquela ilustração do pastor João Ribe do muro? Ele conta várias ilustrações, ele tem essa do muro. Alguém já andou em cima de muro alguma vez, de brincadeira, ou meio fio assim, só para equilibrar? Né? O pastor João Ribe conta essa ilustração do muro. Começa a ilustração do muro. O cidadão estava andando em cima do muro, do lado direito dele está Jesus. Fulano, chama ele pelo nome, desça do muro, vem aqui para o meu lado. Do outro lado está o Satanás, calado, olhando para a cara dele. E aí Jesus chama insistentemente, fulano, desça daí, desça logo, venha rápido, vem para o meu lado. Ele olhou para a cara do diabo, o diabo calado, e ele falou, ô Satanás, por que você está calado? Por que você não fala nada? Sabe qual foi a resposta? O muro é meu. O diabo diz, não é? O muro é meu.
Ou seja, ele já está do lado do diabo e não sabia. Nessa batalha, querido, não tem meio termo. Ou está do lado do Senhor ou não está do lado do Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O Senhor já venceu a guerra. O Senhor já venceu. E a palavra dele garante, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. No entanto, compreenda, enquanto estivermos nessa terra, teremos as nossas batalhas para travar. Por isso que ele trouxe a espada da palavra e ele nos adestra, ele nos ensina, ele nos instrui. E o adestra é a mesma expressão, o mesmo termo que usa também, por exemplo, para animais. Você já viu algum animal adestrado? Você sabia que tem cavalo que dança? Você sabia que tem calopsita que canta hino de louvor? Coisa linda, não é? É adestrar. Do mesmo jeito, o Espírito Santo, adestrar, repito, é capacitar, é ensinar, é preparar. O Espírito Santo quer nos ensinar, o Espírito Santo quer nos capacitar para vencermos. Então abra comigo, 2 Timóteo capítulo 2, vamos ver aqui uma instrução da palavra para vencermos Satanás, as suas ciladas, os seus ardis. O diabo não está para brincadeira não, ele é cruel, ele é sanguinário. E quem ele encontra que dê lugar para ele agir, ele age e age com força. Por isso encontramos a seguinte instrução, leia comigo, 2 Timóteo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, e sejam idôneos para também ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Então vamos entender aqui. Primeira coisa, nós temos que nos fortalecer na graça do Senhor. Nós temos que nos fortificar. Nós temos que nos fortalecer na força do seu poder. Isso é a nossa parte. Mas o versículo 2, ele deixa claro que você está recebendo de mim, compartilha com os outros. Ou seja, eu estou te preparando, prepare também os outros. Eu estou te ensinando, ensina também os outros. Querido, querida, nessa batalha nós vencemos, diga comigo, através da fé. Ele diz, o que de mim ouviste entre muitas testemunhas, o que de mim ouviste. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E conserve essa palavra no seu coração, guarde ela, seja uma pessoa fiel, leve essa palavra para a sua vida, leve essa palavra para o seu marido, para a sua esposa, para a sua casa, para o ambiente de trabalho, onde você estiver. O versículo 3, ele diz assim, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Acredito aqui que ninguém queira sofrer, é verdade ou não é? Mas, mesmo não querendo, o Senhor Jesus avisou que no mundo teríamos aflições. E o bom soldado de Cristo é aquele que pode estar gemendo, é aquele que pode estar chorando, é aquele que pode estar sofrendo, mas não para de crer, não para de orar, não para de buscar, ou seja, não desiste, não recua, mas avança na fé. Pode ser como Paulo ensina, pode estar na prisão, pode estar acorrentado, pode estar com os pés no tronco, mas não deixa de orar e louvar, não deixa de acreditar. Pode ser um Jó que está lá, pele e osso, cadavérico, pálpebras negras, língua no céu da boca, pode estar lá gemendo, mas brada, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Esse é o bom soldado de Cristo, esse é o bom soldado, não recua, não desiste, mas confia, mas acredita, mesmo em aflição, mesmo em angústia, mesmo no choro, que quando não é bom soldado de Cristo, desfalece, desanima, se entrega, desiste. Tem que ser bom soldado de Cristo. No versículo 4 ele diz, ninguém que milita, não é? Se você tiver uma caneta, grife aí a palavra milita. E essa palavra milita vem do verbo militar. E militar, de acordo com o dicionário, é combater ostensivamente, ou combater de maneira ostensiva. Eu acho que você já percebeu, por exemplo, a polícia militar, ela vive para lá e para cá, os carros, né? Os homens, seja no carro, seja nas motos, seja... Aqui nem tanto, mas geralmente em São Paulo tem um pelotão lá que anda a pé, outros de bicicleta, outros inclusive a cavalo. Não é? E aí fica fazendo as rondas, ou seja, estão lá vigilantes ostensivamente. Uma informação, no nosso país o trâmite judicial criminal é muito lento, sabe por quê? Por exemplo, a polícia militar testemunhou um crime ou está atrás de alguém, seja o crime que for, pegam lá a pessoa, um exemplo, né? Alguém furtando, alguém roubando, matando, sei lá, qualquer coisa. Eles são obrigados a levar para a polícia civil.
A Polícia Civil, por sua vez, vai abrir um boletim de ocorrência. Depois vai ser instaurado um inquérito. Vai ter que haver uma investigação. Ao término vai ter que ouvir testemunha, coletar provas, uma série de coisas. Para ao término disso tudo, o delegado fazer um relatório, né? Se conclui ou não que houve crime, porque se ele concluir que não houve crime, para já ali, já é arquivado. Mas se ele concluir que houve crime, ele pega toda essa documentação, todo, né, esse processo, esse inquérito, ele encaminha para o Ministério Público abrir uma denúncia contra a pessoa que praticou o crime, para então ir para o judiciário. Diferentemente de outros países, que o negócio é essa burocracia toda, o negócio fica extremamente lento. Em outros países, o militar... E olha que a nossa polícia militar é obrigada também a fazer um boletim. Não sei se você sabe, tem um boletim de ocorrência militar para tudo que acontece, tudo que eles fazem. Em outros países, o militar já preenche, o agente já preenche ali na hora o relatório, já leva direto para o Ministério Público. Já vai virar processo, ou seja, já elimina toda essa burocracia. No nosso país, o funcionário público, juridicamente, tem fé pública. O que é fé pública? Ele está dizendo a verdade. Até que se prove o contrário, ele está dizendo a verdade. Por que não tem fé pública nesse sentido para o policial? Porque, infelizmente, o nosso arcabouço jurídico favorece a bandidagem. Infelizmente. Né? Por isso tem tanta gente de cara lisa roubando celular, tanta gente por aí cometendo tudo que é tipo de crime e rapidamente sai da cadeia. Infelizmente é o que acontece. Mas vamos voltar, porque a justiça do homem diante de Deus é trapo de imundícia. A nossa justiça é do Todo-Poderoso. Então compreenda, nós temos que militar, ou seja, combater de maneira ostensiva para agradar aquele que nos alistou. Diga para a pessoa que está ao lado, quem te alistou foi Jesus, foi ele que te alistou, e nesse exército tem bons soldados, esse exército tem gente que luta, que batalha, que vence. No versículo 5, o apóstolo Paulo se vale de um aspecto cultural para empregar uma verdade espiritual. Quando ele diz, se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O que é esse coroado? Vamos entender. Nesse tempo, o exército romano era o maior exército do mundo. O Império Romano foi o mais longevo da história da humanidade, praticamente 1000 anos. E dominou não só a Europa inteira, mas o norte da África, dominou a Ásia, enfim, um vasto território. E eles tinham gente não só de Roma, não só da Itália, mas chamavam pessoas de outros exércitos, de outros povos também que se alistavam. Muito bem. E aí se alistavam e havia uma promessa da parte do imperador. Se o soldado lutasse, batalhasse, com um determinado tempo de batalha, de guerra, ou seja, de exército, chegaria um tempo que o imperador daria-lhe uma aposentadoria. O imperador daria um título de terra para aquele soldado, daria um pedaço de terra para ele se aposentar, para ele ficar com a família dele. E havia uma cerimônia, não era só pegar um documento e entregar. Era colocada uma coroa de louros. Não sei se você percebe, essa coroa de louros é usada até hoje nos Jogos Olímpicos, já percebeu? Coloca uma coroa de louros. Só o fato de estar vivo já era uma vitória, porque era tanta batalha que eles travavam, muitos morriam, não chegavam até lá. E aí o camarada recebia um título de terra, recebia também uma coroa do imperador, e aí então ele iria para aquela terra com sua família, desfrutar de paz, de descanso. E Paulo se vale desse aspecto cultural para trazer uma verdade espiritual. Diga comigo, meu general é Cristo. Diga comigo, ele tem para mim a coroa da vida, é a coroa da justiça. Diga, ele tem para mim a nova Jerusalém, a Canaã celestial. E querido, querida, lá vai ter paz, lá vai ter descanso, lá vai ter refrigério, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais pranto, vai ser só júbilo e alegria na presença do Todo-Poderoso. Então combate, bom combate a fé, não recue, não desista, porque vai valer a pena. O bom soldado de Cristo não recua. O bom soldado de Cristo sabe que a vitória vem do Senhor. Agora compreenda que a batalha, que é espiritual, afeta aqui o mundo material. Não é? Tem coisas na vida de alguns que já eram para ter acontecido, mas ainda não aconteceram, justamente por conta dessa guerra, pelos impedimentos que o diabo coloca. Leia comigo, vejamos aqui, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17, leia aí comigo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17. Nós, porém, irmãos,
sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, pelo que bem quisemos uma e outra vez de ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. Está escrito isso aí na sua Bíblia, você encontrou o texto? Amados, Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Quando lemos o livro de Atos, as cartas de Paulo, ele tinha os 9 dons. Ele tinha dons de revelação, ele tinha dons de poder, ele tinha dons de inspiração, falava de maneira sobrenatural, agia de maneira sobrenatural, tinha revelação da parte de Deus, ele tinha todos os dons. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. E aqui ele está dizendo que queria ter ido a Tessalônica por mais de uma vez, pessoalmente, presencialmente, mas o diabo impediu. Ele não diz qual foi esse impedimento, qual foi ele, mas ele afirma, não fui porque Satanás impediu. E o diabo trabalha para impedir que as bênçãos do Senhor cheguem até nós. O diabo trabalha para impedir o agir de Deus em nossa vida. Querido, querida, naquilo que depender de Deus, ele não vai abençoar, ele já abençoou. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, vamos ler para não ficar nas minhas palavras. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Deus já abençoou. Leia comigo. Carta aos Efésios 1, 3 está escrito assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele já abençoou com todas as bênçãos. Só que essas bênçãos estão nos lugares celestiais. E é justamente nesse ambiente espiritual que o diabo vai atuar, que o diabo vai trabalhar para impedir que as bênçãos do Senhor cheguem até nós. Volta lá comigo em Daniel capítulo 10, onde começamos a mensagem. O texto nos diz, vou ler a partir do versículo 1, no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Compreenda que ele não come manjar desejável. Esse jejum aqui é diferente daquele primeiro lá, que está no capítulo 1, de quando ele chega na Babilônia. Aqui ele já é velho. Aqui Daniel já está na casa aí dos seus mais de 70 anos. Lá, aquele primeiro do capítulo 1 é quando ele chegou na Babilônia. Ele chegou lá, ele tinha entre 16 e 18 anos de idade. Durante 3 anos, ele só come frutas, verduras e legumes. Não é? Quando vai fazer o exame oral diante do rei, é achar 10 vezes mais sábio. Aqui ele não come manjar desejável. Pense para você, o que é um manjar desejável? Ô, pastor, todo dia tem que ter um cuscuz. Não viu se é um cuscuz? Amarelinho é ouro. Não, pastor, para mim um manjar desejável é uma tapioca. Pastor, para mim um manjar desejável é um feijão com arroz, um bife, batata frita. Pastor, todo dia eu tenho que comer tal coisa, eu tenho que tomar um café. Sei lá, pense você. Não é que ele tirou tudo, ele não comia manjar desejável. Outras coisas ele comia. Não é? Só que o texto diz, durante aquelas 3 semanas, ele não come manjar desejável, ou seja, ele vai orar, ele vai jejuar, porque ele tem a visão, mas ele não quer só ter a visão, ele não quer ter só a palavra, ele quer ter a revelação, ele quer ter o entendimento. Compreenda que não adianta ter uma palavra de Deus se não tiver entendimento. Aí não vai lutar por ela, aí não vai batalhar por ela, aí ela não vai produzir resultado. Vou lhe dar um exemplo prático disso. Anos atrás, eu orei durante determinado período para que Deus me mostrasse a moça que seria minha noiva, minha namorada, minha noiva, minha esposa, mãe dos meus filhos. E passei um período orando, até que Deus mostrou, é essa aqui. Quando Deus disse essa aqui, ele respondeu aquilo que eu pedi. Essa aqui vai ser sua namorada, sua noiva, sua esposa, mãe dos seus filhos. Você conhece a história, já contei várias vezes, né? Namoramos, noivamos, em determinado momento veio um acidente terrível, gravíssimo. Para perto da perna direita, quase perto da esquerda. O rosto, o médico disse nem plástica resolvia. Danificou toda por dentro. O médico disse que ela nunca seria mãe. E um médico que bateu no peito para dizer, eu tenho 25 anos de medicina só nesse hospital. Foi difícil? Muito, muito. Só que para mim, o que tinha peso não era a palavra do médico. Para mim, o que tinha peso era aquilo que Deus tinha me falado. Foi a palavra que Deus me deu. Metade dela tinha se cumprido.
Eu era noivo, ainda faltava casar. E foi nessa palavra que eu me agarrei. Senhor, o Senhor me falou, o médico pode ter falado isso, isso, isso. Mas o Senhor disse, e ela ainda tem que ser minha mulher. Nós não casamos aí, nós temos que casar. Outra, o Senhor disse que ela ia ser mãe dos meus filhos. Não temos filhos ainda, a gente tem que ter filho ainda. Então aqui os três, para a glória de Deus, viu? Então aqui os três, firmes e fortes, saudáveis. O médico, quando eu engravidou da primeira, falou, não tem jeito, vai ser aborto e não sei o que, não sei o que. Mas mais uma vez a palavra, o Senhor me deu a palavra. A tua palavra não volta vazia, a tua palavra é viva. A tua palavra é poderosa. Agora compreenda, a gente tem que ter a palavra, mas tem que ter o entendimento da palavra. Daniel então está orando por isso, ele está jejuando por isso, ele está se consagrando. Compreenda, querido, para vencer na guerra tem que ser com consagração, tem que ser com santificação. Diga comigo, é jejuando e orando. Senão não vence, senão não vence. Né? A guerra espiritual é prolongada. Tem coisa retida na sua vida que vai ser liberada através do jejum e da oração. Tem impedimentos que Deus vai tirar se você jejuar e orar, se você buscar e se dedicar e buscar intensamente. Compreenda, querido, que contra a igreja do Deus vivo, as portas do inferno não podem prevalecer. O diabo pode se levantar, mas vai cair, porque o Senhor é conosco. E a igreja do Senhor ora, a igreja do Senhor jejua, a igreja do Senhor vence. Porque a igreja dele, é ele que dá a vitória. Agora a questão é, você é essa igreja ou você só é frequentador de igreja? Nós temos que ser essa igreja. Nós temos que fazer a nossa parte. Daniel faz a parte dele. Ele busca Deus, ele ora, ele jejua, ele se consagra. Querido, compreenda, tem gente, infelizmente, que quer terceirizar tudo. Compreenda, não é pecado pedir oração. Encontramos Jesus pedindo oração. Encontramos Paulo, não é? Em pelo menos 6 cartas, e olha que o Espírito Santo usou ele para escrever metade do Novo Testamento. Em pelo menos 6 cartas ele pede oração. Orem por mim. Não é pecado pedir oração, não é? Orem por mim, eu oro por vocês também. Agora, o problema é quando a pessoa quer terceirizar a vida de oração, ou seja, ela mesma não assume compromisso com Deus. E não é só vida de oração, não, é vida com Deus. Tem gente que quer terceirizar tudo. É o crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim. Ele mesmo não ora. Ah, está na campanha, não vou jejuar porque o pastor está jejuando por mim. Meu irmão, eu jejuo por você, mas você tem que jejuar também. Ah, eu não vou no culto hoje, Deus sabe, eu vou ficar em casa vendo a TV. Meu irmão, TV, rádio, internet é para evangelizar quem não conhece a Deus. Quem conhece tem que estar aqui, tem que estar no quartel-general, tem que aprender, tem que se fortalecer, tem que se revestir. Agora tem gente que quer terceirizar a vida com Deus. Não dá para terceirizar a vida com Deus. Porque a vida com Deus é pessoal. A vida com Deus é particular. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós temos que ter vida, não é no sentido de comunidade, no sentido coletivo, no sentido de igreja, obviamente, por isso que nos reunimos nesse lugar. Temos que ter vida de igreja, vida em comum, não é? Como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? No shopping? Na praia? Aonde? Na casa do Senhor. Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Temos que ter vida de igreja, vida em comum, não é? Comunidade reunida. Agora, nós temos também que ter a nossa vida individual com Deus. A vida com Deus não se limita ao horário de culto. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Daniel compreendia isso. Por isso que ele se consagra. E o texto diz que ele vai ter uma visão, não é? A partir do versículo 4 aqui, Daniel 10, versículo 4, ele vai ter uma visão gloriosa. O versículo 5 diz que ele levanta os olhos e olha, e ele vai ver um homem vestido de linho, os lombos cingidos com ouro fino de ufaz, um corpo como turquesa, o rosto parecia um relâmpago, olhos como tocha de fogo, os seus braços, seus pés como cor de bronze, assacalado, ou seja, polido, brilhando, reluzente, a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. O que ele está vendo? Se você quiser anotar do lado, anote Apocalipse 1, é a visão que João teve, Jesus glorificado. Jesus em glória, ele está vendo o Todo-Poderoso. Só que diz um detalhe aqui no versículo 7. E só eu, Daniel, vi aquela visão. O texto diz que haviam outros homens com ele, na continuação do versículo. Ou os homens que estavam comigo não viram. Por que só Daniel viu? Querido, compreenda, quando você começa a jejuar, a orar, a se consagrar, Deus vai começar a te dar revelação, Deus vai começar a te mostrar, aí você vai ver o que os outros não veem. O problema é que tem gente que vive a vida cristã como um cego espiritual, como um surdo espiritual, não vê nada, não ouve nada, porque não se consagra. E o diabo, como diz o ditado, pintando e bordando.
açoitando de tudo que é lado, e aí a pessoa não sabe por que é tanto impedimento de um lado, tanto impedimento do outro, tanta briga dentro de casa, tanto discórdia do outro lado, e está igual cego em tiroteio, não sabe de nada. Ô querido, Deus quer te mostrar para você saber, Deus quer te revelar para você entender, e Deus quer te capacitar para você vencer. Agora, se você aceita ficar que nem cego em tiroteio, que pena para você, que pena para você, é o diabo que vai dar risada. O Senhor quer nos mostrar, o Senhor quer nos revelar, o Senhor quer nos dar entendimento, o Senhor quer nos preparar e capacitar para vencer. Nós temos que querer também, não é? Ele estava em consagração, ele estava em santificação. Faça você a sua parte. Compreenda que, via de regra, Deus nos mostra primeiro nós a nós mesmos. Como assim, pastor? Para que haja arrependimento dos pecados, para que o coração seja alinhado com Ele. Outro dia, estava uma irmã me contando o testemunho justamente disso, eu falando, né? E quando eu falei, Deus mostra primeiro você para você mesmo, aí ela me conta o seguinte testemunho. De fato, pastor, é isso mesmo. Eu vim à igreja um tempo atrás, e na hora do culto, na hora de ficar em pé, ou na hora de orar, eu tinha uma dor na perna, uma dor terrível. E ficava o culto inteiro com aquela dor, e era só sair da igreja, a dor passava. E assim foi um culto, e assim foi 2 cultos, e assim foi alguns cultos, até a hora que eu entendi, o Espírito Santo me incomodou, ora por isso. Jejua por isso. Ela começou a orar, ela começou a jejuar. Aí um belo dia Deus mostra ela para ela mesma. Aí Deus mostra para ela, sabe por que você fica com essa dor na hora do culto e quando sai passa? É porque, olha isso, aí Deus mostra para ela um pecado que ela cometeu, que ela não tinha ainda confessado. Ela pede perdão, ela se arrepende. Dali em diante, nunca mais ela teve aquela dor. E aí Deus começou a mostrar outras coisas para ela. Compreenda, querido, primeiro Deus nos mostra nós mesmos, para nos corrigirmos, né, para nos arrependermos, para alinhar o coração com Ele. Depois Ele vai começar a mostrar outras coisas gloriosas. A Isaías também, ele vê a glória do Senhor. Aí Deus vai lá, manda tocar nos lábios dele, santifica ele. Depois ele diz, quando o Senhor fala, a quem enviar ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Antes ele só viu o pecado dos outros, mas agora ele está vendo a glória do Todo-Poderoso. Deus quer revelar para você ver a glória dele, quão poderoso ele é, para você contemplar e ouvir a voz dele, uma voz poderosa, uma voz como de muitas águas. Aí acontece aqui com Daniel, praticamente o mesmo que aconteceu com João. Ele desmaia, não é? Ele cai na presença do Senhor, as forças acabam. E do mesmo jeito que lá com João, Deus envia um anjo para tocar nele, para levantar ele, aqui também Deus envia o anjo para levantar o Daniel, para fortalecer o Daniel. E Deus usa o anjo que foi enviado para dizer, versículo 12, então me disse o anjo que falava com ele, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Diga para a pessoa que está ao teu lado, Deus está ouvindo a tua oração, viu? Deus está ouvindo, não pensa que ele não está ouvindo, não, ele está ouvindo. E ele manda a resposta. Mas vem mais o texto, continue, versículo 13. Mas o príncipe do rei da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar. Fiquei ali com os reis da Pérsia. Compreenda que o príncipe da Pérsia aqui está falando de uma potestade, um demônio poderoso, que exercia autoridade e governo sobre toda aquela nação. Eles não ficaram batendo papo, não. Eles não ficaram tomando chá, café, não. Eles ficaram em batalha espiritual. Deus mandou o anjo, o príncipe da Pérsia queria impedir, aí vem Miguel para reforçar, e a resposta, a batalha durou 21 dias. Ô querido, às vezes você acha, pastor, mas está demorando tanto que eu pedi, Deus demora a responder. Queridos, demore 1 dia ou 2, não pare de orar, demore 3 ou 4, não sei quantos, mas continue orando, continue jejuando, quando não acredita, você não sabe a batalha que está sendo travada para a resposta chegar a você, para a bênção chegar a você. Então somente crê, a resposta vai chegar, a bênção vai chegar, a vitória vai chegar. O anjo anuncia, eu vim para você entender o que vai acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. A batalha foi travada durante 21 dias, mas a resposta chegou. Daniel não parou de orar, não parou de jejuar. O problema é que tem gente que desfalece. Ora 1 dia, 2, se não vem, já desanima. Faz uma campanha ou outra, se a resposta não vem, a bênção não vem, já desanima. Ô querido, não pare de orar, como diz o louvor em tempo de guerra, não pare de orar e de jejuar e de batalhar. Ô querido, Deus me mandou aqui, e espiritualmente o pastor é o anjo da igreja, para te anunciar que todo impedimento vai cair por terra, que todo levante do inimigo vai cair por terra, e essa resposta vai chegar, essa bênção vai chegar. Eu não sei o que é que está retido, mas vai ser liberado. A cura, a libertação, a salvação, a provisão, a vitória na tua vida, para você glorificar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Não pare de orar, não pare de acreditar, não adormeça na fé.
Romanos 13, versículo 11, diz assim: isso digo, conhecendo já o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, ou seja, a velha vida, as trevas, poder e domínio de Satanás sobre nós. O dia é chegado, a salvação, a luz da palavra, lâmpada para os pés da palavra, luz para o caminho, entendimento renovado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Ô querido, Daniel é um exemplo para todos os cristãos, para mim e para você. Daniel é um dos poucos personagens bíblicos que se conta a dedo, que não é apontado nenhuma falta, nenhum erro, nenhum pecado. Não que ele fosse perfeito, porque a Escritura me deixa claro que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, só que as virtudes dele sobrepõem. Nós vemos um Abraão, que é o pai da fé, em determinado momento, por mais de uma vez, ele mentindo que Sara era sua irmã. Nós encontramos Isaac, que é um patriarca, também mentindo. Nós encontramos Jacó, que vai ter o nome mudado para Israel, que dá nome à nação, em conluio com a própria mãe para enganar o pai. Nós encontramos Davi, homem segundo o coração de Deus, adulterando e mandando matar o marido da esposa, da mulher, da adúltera. Note que a Escritura não esconde nada, mas a respeito de Daniel não é apontado falta alguma. Teve gente que invejou ele? Teve. Puxaram a capivara dele, mas não acharam nada, porque ele tem uma conduta exemplar. E há muito cristão que está faltando essa conduta exemplar. Ô pastor, mas eu não sou perfeito, eu também não, querido. Quem nos aperfeiçoa é Jesus, mas nós temos que buscar esse aperfeiçoamento. Nós temos que querer, nós temos que viver honestamente, dignamente. Nós temos que viver não em desonestidade, que tem de gente aí mau caráter. Fala e não cumpre, compra e não paga. Antigamente, quando se dizia fulano é crente, uma pessoa de bem, idônea, honesta. Hoje em dia, fulano é crente, deve ser mais um 71. Antigamente, fulano é pastor, uma autoridade, uma pessoa de respeito, uma vida, uma reputação ilibada. Hoje, fulano é pastor, deve ser mais estelionatário, deve roubar os outros, enganar os outros, de tanto mau testemunho que tem. Querido, a régua de Deus não é por baixo, a régua de Deus é lá em cima. Conduta ilibada em primeiro lugar. Honestidade, caráter, retidão, sinceridade em primeiro lugar. Examinaram a vida de Daniel. Não havia erro, não havia dolo, não havia culpa, não acharam ocasião. E ó que procuraram! Não acharam nada que pudesse incriminar, que desabonasse. Deus espera isso de mim e de você. Versículo 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências e seus desejos. Quem vive na carne vai fazer as obras da carne. Nós temos que andar na fé, nós temos que andar no Espírito, nós temos que nos revestir do Senhor, porque Ele está às portas, Ele está voltando. Mas enquanto estivermos aqui, é combater o bom combate da fé, sem desanimar. A guerra é prolongada, não podemos perder o ímpeto de guerra. Se perder o ímpeto de guerra, vai vacilar, o diabo passa rasteira. Mas se combatermos o bom combate, temos que ir até acabar a carreira, guardando a fé, para receber do Senhor a coroa da vida, a coroa da justiça. Quem entendeu, diga glória a Deus, para habitar com Ele na Jerusalém celestial. Teremos uma vida vitoriosa nessa terra e uma eternidade inteira com Ele. Quem crê, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Eu não sei quais são as batalhas que você trava, eu não sei o que é que está retido na sua vida. Deus quer liberar, Deus quer operar. Agora nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é crer. A nossa parte é orar. A fé tem que vir acompanhada de algumas coisas. A obediência, a perseverança, o jejum, a oração. Nós temos que fazer o possível e Deus fará o impossível acontecer. Você crê nisso?